Caião, você leu hoje, né, na sua devocional, você falou umas coisas que me deixou assim, bem intrigado. Você falou que quando Paulo escreveu as cartas dele, ele ainda não tinha conhecimento da maioria dos evangelhos que foram documentados por Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele conhecia as histórias. Ele conhecia as histórias. Mas ele não havia o livro chamado O Evangelho de Fulano, nem de Ciclano, nem de Beltrano, para ele carregar por aí. Você veja, ele foi acompanhado até a morte por Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, e foi o historiador de Paulo e companheiro, um dos mais fidedignos. Desde que Lucas entra na vida dele, ali por volta de Atos entre 15 e 16, Lucas entra. A gente vê como os tempos verbais vão mudando e como ele se torna agora não um narrador distante, mas passa a ser um protagonista narrativo. Quando ele diz, ouvindo Paulo, tendo Paulo esta visão, esta palavra, partimos imediatamente. Partimos? Até ali ele só está dizendo foram, foi, partiram. Ali ele entra e partimos e segue. Quando ele foi escrever o evangelho dele, é o evangelho que tem a melhor e mais robusta de todas as introduções históricas. Ele diz que ele escreveu a Teófilo, dando a ele saber o que tinha havido entre eles, entre o povo de Israel, o que tinha acontecido acerca de Jesus. Então ele escreve o Evangelho e diz, a mim me pareceu bem escrever também uma narrativa, visto que existem outras narrativas. Então Marcos já era presente, Mateus já era um texto presente, e possivelmente houvesse outras narrativas bem incipientes. Mas o fato é que Lucas disse que achou por bem dar um texto narrativo mais amplo, e realmente ele inclui muita coisa que Marcos e Mateus não possuem, nem João. Histórias da infância de Jesus, histórias de João Batista com detalhe, e ele acrescenta vários elementos dessa natureza. Então, o que mostra que, obviamente, Paulo conhecia as narrativas. Lucas estava com ele e Lucas já vinha se apropriando de narrativas. Eles encontravam Pedro, encontravam outros indivíduos como Barnabé, Marcos, que foi testemunho ocular, e as conversas rolavam, e ele foi anotando outras pessoas do convívio de Jesus. Lá em Romanos 16, ele menciona uma quantidade enorme de pessoas que já estavam em Cristo antes dele, e que eram parentes dele, e que eram grandes entre os apóstolos, e não têm os seus nomes conhecidos entre os 12. Sinal de que o ministério apostólico tinha continuado crescendo naqueles dias. Outras pessoas foram incluídas, desde que fossem testemunhas oculares dos fatos desde o início. Essa era uma pré-requisição. Então Lucas foi juntando esse material, juntando. Chegou uma hora que ele botou tudo junto e fechou, escreveu o seu evangelho, e tinha a finalidade de chegar às mãos desse senhor, importante do ponto de vista das importâncias políticas no Império Romano. Ele tinha o seu significado, o bastante para Lucas achar que aquele cara precisava conhecer a inteireza daquela história. Então a gente lê hoje de maneira universal um texto que foi mandado para um grego chamado Teófilo, e que era uma figura eminente. Então o Evangelho de Lucas, ele tinha uma finalidade. Ele foi mandado para um indivíduo. Você veja só, aquele esforço enorme concentrado em fazer uma pessoa saber. Então, voltando à sua pergunta, Paulo não tinha um evangelho escrito.
Mas ele tinha o evangelho dentro dele. O conhecimento histórico, narrativo, jornalístico do que Jesus fez e ensinou, e o conhecimento do significado, o entendimento, o discernimento da aplicação do evangelho nas muitas culturas dentro das quais ele transitava. Paulo cruza o caminho dele com Lucas muito tempo depois de Damasco, Caio? Ou ele já tinha dado uma caminhada? Não. Ele, depois de Damasco, se diz que ele ficou 3 anos na Arábia. Tá. Orando, meditando, aprendendo, sorvendo o conhecimento e entendendo as implicações. De onde é que aquilo tangia, tocava, o que aquilo destronava e desconstruía e o que aquilo erguia e ativava na vida humana. Tá. Quais eram as consequências positivas e negativas. Aí é nesse período, depois disso, que ele vai a Tarso, que Barnabé vai a Tarso atrás dele, lá na Turquia. Aí, achando-o lá, leva-o para Antioquia, porque na Antioquia tinha uma comunidade plural, cosmopolita, de gente muito boa, com uma mentalidade muito equilibrada. Gente que queria crescer no Evangelho para dentro e queria expandir o Evangelho como mensagem para fora no mundo. E mais alguns anos já tinham passado. E quando Lucas chega, ele já está no meio da sua primeira viagem missionária, com Barnabé. E João Marcos vinha acompanhando. Eles tiveram um desentendimento, porque Marcos queria seguir outra direção, e Paulo diz, não, eu acho que a gente deve voltar, confirmando os grupos que nós iniciamos para ver se está todo mundo bem, de cidade em cidade até voltarmos para Antioquia. Aí Marcos insistiu em outra direção, não queria seguir, nem fazer aquela viagem de reconfirmação. Barnabé, que era parente dele também, ficou muito chateado e ele e Paulo brigaram e se separaram, de modo que Barnabé foi com Marcos e Paulo seguiu só, confirmando, e pegou para si, seguiu só em relação ao primeiro grupo, mas pegou para si companheiros novos. Aí vem Silas e Timóteo e vem Lucas. Aí Lucas entra aí. Entra aí no capítulo 15 para o 16, quando é a primeira vez que a narrativa tem um elemento plural do protagonismo do narrador. Passa para nós. Nós partimos. E daí em diante até o fim de Atos dos Apóstolos, você vai ver esse protagonismo narrativo de Lucas em tudo. Quando você chega e lê a Epístola de Timóteo, Paulo a Timóteo, que é uma das últimas, ele diz, no meio daquela angústia da frieza, da masmorra, da sede, da fome, do frio, do tédio, do qual ele pede os livros que ele esqueceu em Troade, para o frio ele pede a capa que ele esqueceu na casa de Carpo, ele vai pedindo essas coisas. E Troade foi o lugar onde, basicamente, Paulo encontrou Lucas, que é Troia. Eu já te levei lá. Claro, Troia. Então, a habitação de Lucas era ali, naquela região de Troade. Lucas morava ali. Não necessariamente em Troia. Troia era uma cidade desse, vamos chamar aqui, complexo, desse município, sim. Chamado Troade. E região metropolitana, cara. Troia estava dentro. Sim. E por isso Paulo diz, quando você passar por Troade, que era caminho forçado de Lucas, pega os pergaminhos que eu deixei lá e pega a minha capa, porque eu estou com frio aqui. E vem logo, porque todos me abandonaram. Olha. Ele diz para Timóteo. E diz, somente Lucas está comigo. Então Timóteo e Lucas
foram encontrados naquelas curvas ali da primeira viagem. Legal. Então, tanto Timóteo quanto Lucas tinham um profundo conhecimento daquela região e daquelas pessoas. Então, Lucas foi achado lá e Timóteo se diz que ele era filho de mãe e vó piedosos no judaísmo, ali naquela região também. Tá. Então, eles entram na vida de Paulo para serem acompanhantes a partir daquele ponto.